estatística aqui para vocês. Na posição de 31 de dezembro de 2012, o plano ele contava com 1.527 assistidos, distribuídos em 760 aposentados e 760 pensionistas. Aqui já tem uma primeira confusão em relação à questão de 30-30. Muita gente pensa que pelo fato de ser oriundo do quadro do Banco do Brasil faz jus à ação a direito de 30-30 avos. Tá? Isso já não é uma verdade. Tá? Porque desse grupo de 1.527 pessoas, nós temos 1.159 na posição de dezembro de 2012, que são de assistidos do plano oriundos do Banco do Brasil. E dentro desse subgrupo, aí sim nós temos as pessoas que teriam direito a 30-30 avos, a complementação na base de 30-30 avos. Eu acho que todos têm conhecimento, mas eu vou só repassar rapidamente o que é 30-30 avos. Até outubro de 1963, existia uma circular do Banco do Brasil que considerava, para efeito de contagem de tempos para a obtenção da aposentadoria, todo o tempo previdenciário computado. Tá? Não só tempo de serviço bancário. Em outubro de 1963, foi divulgada uma circular do Banco do Brasil, que foi a circular FUNCI 436. Essa circular passou a estabelecer que, para efeito da aposentadoria, você passaria a contar apenas o tempo de serviço bancário. Tá? Então, para as pessoas que posteriormente optaram pelos quadros do Banco Central, foi computado o tempo de serviço bancário no Banco do Brasil e o tempo de serviço bancário no próprio Banco Central. Então, muitas pessoas, o Franz mesmo é uma pessoa que está nessa condição. Por quê? Porque tinha tempo de previdência anterior ao ingresso no quadro do Banco do Brasil, só que esse tempo não foi computado. Então, nós temos pessoas que se aposentaram na base de 21, 22 avos, que no seu caso acho que é 21 avos, né Franz? 21, 30 avos, 22, 28, 29, tá? Agora, em relação à ação, por exemplo, alô? Em relação à ação do sinal. Na ação do sinal, apesar de o grupo ser bastante expressivo, algumas pessoas aderiram e essas pessoas, muitas delas, embora assistidos da Ascensos, já tinham os 30-30 avos assegurados por ocasião da aposentadoria. Temos nesse grupo também, na ação da ABASSE, nós temos pessoas que são do RJU, que estão pleiteando esse direito, coisa que não tem muito a ver. Tá? Esse grupo, como eu disse, ele é composto atualmente por 475 pessoas, desse universo de 1.527, sendo 279 aposentados e 196 pensionistas. Tá? Nós já quem tem ação até o momento, que isso foi levantado pela Ascensos, nós temos 203 pessoas, tá, no grupo todo dos assistidos do Plano Básico de Benefícios da Ascensos, que é o plano do Banco Central, 203 pessoas que têm ações já ingressadas. Com pessoas que já têm trânsito em julgado, com liquidação de sentença, com reconhecimento de atrasados, com complementação do benefício na base mensal e reconhecimento na provisão matemática individual, na reserva matemática, nós temos 26 pessoas. Tá? Eu estou querendo passar essa estatística para depois, na sequência agora, falar com vocês a respeito das providências que a Ascensos buscou e, novamente, tentará, de acordo com a evolução dos fatos, da realidade, tentará resolver essa questão pela via administrativa. Tá? O que aconteceu em 2007? Todos vocês, as pessoas que são beneficiárias desse direito potencial, eu tenho que dizer potencial, porque não tem uma decisão em relação a cada caso, as pessoas que fazem jus, que podem pleitear essa complementação, nós tivemos nós tivemos em março de 2007 alguns encontros com o Banco Central em relação à redução da litigiosidade. Tá? Isso foi sinalizado para a gente que naquele momento a Ascensos deveria, junto com o Banco Central, buscar reduzir esses contenciosos judiciais. Então, em função disso, foi que num projeto amplo que a gente aprovou no Conselho Deliberativo da Ascensos em dezembro de 2007,
a gente previa, para negociar com o Banco Central, a gente encaminhou o Banco Central, essa questão seria uma solução administrativa em relação à questão dos 30 avos. Qual seria essa solução? Seria reconhecido caso a caso, mediante acordo, quem tinha ação na justiça teria que desistir dessa ação, seria reconhecido caso a caso, com o pagamento, naquele momento foi feita uma proposta de você implantar imediatamente, quer dizer, a partir do acordo, você implantava a diferença do benefício, você reconhecia isso na reserva matemática e pagava atrasados dos últimos 5 anos da data do acordo. Tá? A gente sabe que a contagem do tempo da justiça retroage a 5 anos do ingresso da ação. Tá? Mas era uma situação que, até pela própria morosidade da justiça, quer dizer, a gente entendia que ela seria assim, a aceitação seria muito ampla. Só que o Banco Central, naquele momento, ele entendeu que não havia ainda uma jurisprudência claramente definida. O doutor Rafael falou aqui, o próprio TST, ele, em determinado momento, ele estava reconhecendo, ele estava se posicionando pela prescrição total do direito. E depois isso foi revisto agora, os súmulas em 2012, se não me engano, no sentido do reconhecimento do direito parcial. O que é o direito parcial? Quer dizer, você tem o reconhecimento uns 5 anos, retroativamente a 5 anos da data do ingresso da ação e até a liquidação da sentença. Tá? Então, sobre essa questão de liquidação de sentença, existe uma divergência de entendimento. Por quê? Porque o entendimento da Centros é de que essa proporcionalidade ela deve ser aplicada apenas à verba Previ, que é a verba que originou todo esse processo. Por quê? Porque a verba Centros e a verba Voto, elas são integrais para todas as pessoas. Tá? E no entendimento dos advogados e de alguns peritos, tá, em discussão aí na fase de liquidação de sentença, entende que você teria que aplicar uma regra de 3 simples, para apurar o direito de cada um. Tá? Mas isso é uma questão, quer dizer, já é a fase final, que é a fase de liquidação de sentença. O fato é que, mais recentemente, no segundo semestre do ano passado, nós fizemos um novo levantamento dessa situação toda, para buscar aí a reapresentação ao Conselho Deliberativo, após novo contato com o Banco Central, com a área de administração do Banco Central, e o jurídico também, a Procuradoria-Geral, para a gente ver a possibilidade de reduzir, entendeu? De extinguir todos esses processos, buscando um acordo como via para a solução definitiva. Nós temos uma consciência clara da idade avançada do grupo, do tempo que essas ações ficam na justiça, do tempo que demora uma liquidação de sentença, quer dizer, o tempo passa para todo mundo. Então, em função disso, nós estamos nos dedicando a esse assunto novamente. Infelizmente, o ano passado, quer dizer, nós não tivemos condições de ver com o Banco Central o melhor encaminhamento para essa questão. E mais recentemente, agora em fevereiro, no dia 20 de fevereiro, houve uma decisão do Supremo Tribunal Federal que transferiu da Justiça Trabalhista para a Justiça Comum a discussão das questões previdenciárias. Tá? E essa decisão ela é muito importante para centros, para todas as entidades, sabe, em relação a esse tipo de discussão. Por quê? Porque até então você tinha uma indefinição que reinava aí, que estava presente em todas essas discussões. Agora, nós temos desdobramentos. Você tem uma modulação dos efeitos dessa decisão, que está claramente definido. Quer dizer, as novas ações, elas irão direto para a Justiça Comum. As ações que já têm sentença, isso também não está 100% definido, mas sentença, em princípio, seria a primeira sentença de primeiro grau, né? Sentença de mérito. Não foi uma sentença sem mérito, como foi a primeira, a prescrição. Nós falamos que sem mérito, não, mas a sentença de mérito. Foi definido no Supremo é que o efeito modulador é o seguinte: com sentença de mérito, ou seja, sentença de primeiro grau, que julgou o mérito da ação, seja procedente ou procedente, permanece a competência do trabalho, permanece o processo na justiça do trabalho. Se não tiver sentença de mérito, o processo vai ser remetido para a comum.
Agora, a gente sabe também, tem que ser realista, a gente sabe também que existem decisões do STJ no sentido da prescrição total desse direito. Existem decisões do STJ. Então, tudo isso tem que ser esclarecido para dar conforto para o Banco Central, enquanto patrocinador, enquanto corresponsável por essa indenização, entendeu? Por esse reconhecimento de direito, e também assentos. Porque, como eu disse para vocês, em 2007 nós firmamos o encaminhamento com o Banco Central e depois a questão não prosperou em função de decisões divergentes no âmbito da justiça. Você não tinha uma consolidação, não tinha uma jurisprudência claramente definida. E nós estamos buscando, quer dizer, resolver também mais essa questão, mais esse passivo da Fundação, de uma forma ampla, definitiva, e não temos dúvida que a adesão num processo desse seria bastante significativa. Tá? Agora, é uma questão que vai ser visitada dentro de 2013. Tá? Nós nos dedicamos aí no início do ano, quer dizer, como todo fundo de pensão, a gente tem um calvário no início do ano, que é a questão do fechamento das contas, da aprovação de balanço, e assentos, quer dizer, até num rigor excessivo, ela se antecipa aos demais fundos de pensão em um mês. Então, nós ficamos praticamente os meses de janeiro e fevereiro envolvidos com essa questão. Na sequência, nós tratamos da destinação do superávit do PVB, que é uma questão, que eu não preciso dizer também, emergencial. Né? E estamos nos dedicando agora à questão da destinação do outro plano, porque nós temos que tratar os nossos planos de forma, quer dizer, equilibrada, equitativa. Tá? E vamos tratar também, que é prioridade para assentos, como eu falei no início, a questão do plano de contribuição definida. Que nós temos, inclusive, cronograma já definido, estabelecido com a Previc, para poder aprovar o plano. Tem que ser aprovado na assentos, tem que ser aprovado no Banco Central e tem que ser aprovado pela própria Previc. O Franz está me lembrando bem aqui, quer dizer, o plano de contribuição definida, ele vem para beneficiar, quer dizer, para dar a possibilidade de participação em plano de benefício regular das centros para o grupo de fração patrimonial, que ainda tem recursos sob nossa administração, tá? E o quadro dos servidores do Banco Central de uma forma geral, além do próprio quadro das centros, porque tudo isso está previsto na Lei 9.650. Infelizmente, quer dizer, a Lei 9.650 é de 1998, mas esse assunto ficou em aberto aí até agora, o final do ano passado e início desse ano. Para vocês terem uma ideia, a diretoria colegiada do Banco Central somente tomou conhecimento formal dessa posição do Banco Central favorável à instituição do plano agora no dia 8 de março. Tá? Bom, sobre a questão de 30-30, era o que eu tinha a colocar para vocês, tá? Só faria uma observação final em relação até a um registro do Dr. Rafael, de que o Banco Central também ele estaria no polo passivo em termos de responsabilidade financeira, né? quanto a condenações dessa natureza. O Banco Central e assentos em 2010, quer dizer, nós discutimos bastante isso com o Banco Central, essa responsabilidade hoje ela está apenas para assentos. Tá? Isso foi aprovado pelo Conselho Deliberativo da Assentos. Por quê? Porque, de acordo com o entendimento do Banco Central, do jurídico do Banco Central, que foi recepcionado, depois de alguma discussão com o Banco Central, foi recepcionado pela Assentos, essas situações elas estariam amparadas por aquele convênio lá de 1998. Tá? E com base nisso, quer dizer, Assentos, a cada decisão transitada em julgada com os efeitos quantificados, a Assentos ela tem que apurar se o plano tem recursos no seu resultado, recursos suficientes para suportar tanto o pagamento dos atrasados, quanto a implementação do benefício imediata e o efeito na reserva matemática individual do autor. Tá? Então, quer dizer, essa questão hoje também já está pacificada, porque hoje a responsabilidade financeira é apenas da Assentos, a menos que a Assentos não tenha, quando a Assentos não tiver
resultado superavitário no plano para poder fazer face a esse tipo de condenação, aí sim, aí o Banco Central ele teria que participar, entendeu, da recomposição da reserva, do pagamento de atrasados. Mas por tudo que a gente, quer dizer, fez em termos de parâmetros, de bases técnicas, bases demográficas, econômico-financeiras para o plano, quer dizer, o plano de vocês é o plano que tem uma taxa de juros de 4% ao ano. A gente tem notícia de que apenas 2 planos estão com nível inferior de taxa de juros de meta atuarial do que o nosso. Ontem mesmo, no evento em Brasília da ABRAP, a Centros foi citada como referência, quer dizer, em relação à entidade que se preocupa com a sua solidez, a sua segurança, o seu equilíbrio financeiro. Tá? Uma pergunta. A Centros teria autonomia para fazer um acordo sem consultar o Banco Central? Não, porque nesse caso o Banco Central tem direitos em relação ao resultado do plano, o resultado superavitário do plano. Em relação à ação, já que você disse que só a Centros tem responsabilidade, a Centros teria autonomia para fazer o acordo? Não teria autonomia, porque o Banco Central ele participa da ação junto com a Centros. E o Banco Central, não tenho muita dúvida que o Banco Central se disporá a acolher, a aprovar um acordo dessa natureza, desde que você tenha uma jurisprudência solidificada em relação ao desfecho dessas questões. Só uma complementação em relação a essa questão da responsabilidade pelo pagamento. O doutor Antônio está certo. Eu acho que, só para deixar separado, 2 pontos. A condenação vai se dividir mais ou menos em duas partes: o passado e o futuro. O doutor Antônio está falando da responsabilidade das Centros, sobre a questão previdenciária, como é calculado o plano, cálculo autorial, tudo mais. Isso daí vai valer para frente. E aí vai valer a regra de que o Banco Central, como instituição mantenedora, pode aportar caso falte. O passado, que é o grosso, que vai dar, que hoje, se o processo fosse ser pago hoje, a gente teria aí, são 6 anos de processo, mais 5 da prescrição retroativa, são 11 anos, esse valor acumulado é que fica ao critério da parte, porque a condenação é solidária, então a parte pode tanto ir em cima da Centros, para poder a Centros pagar, ou o Banco Central. Como o Banco Central tem regime privilegiado, por ser Fazenda Nacional, claro, a gente vai optar pelo o que é o mais simples, que é tentar ir atrás de bens da Centros. Não, nada impedindo que o Banco Central também possa pagar o passado, através de imprecatório. Isso daí é tranquilo. Só para esclarecer essa diferenciação dos pagamentos dentro do processo, só isso. Mas é bom reforçar esse ponto. Em 2010, quando esse assunto foi discutido e finalizado com o Banco Central, a participação financeira da Centros, ela abrange todas as etapas, a parte de atrasados, a parte de implantação de benefícios e a parte do reflexo dessa condenação na reserva matemática do autor. Tá? Agora, para isso, a gente tem que, caso a caso, verificar a disponibilidade e a existência de resultado positivo no plano para suportar essa condenação integralmente. Caso contrário, quer dizer, a gente vai reabrir essa questão com o Banco Central, também caso a caso. Alguém da mesa quer fazer alguma ponderação? Eu quero. Como o Toninho fez uma menção aqui a respeito do plano CD que está sendo implementado, e disse que a lei é de 1998, eu quero dizer que o Sinal não ficou inerte nesse tempo. O Sinal sempre cobrou politicamente. Tá? O Sinal entrou com 2 mandatos de segurança pedindo a instalação desse plano, e o Sinal chegou a formular um plano e que apresentou para a Centros recentemente. Então, o Sinal não ficou parado nesse tempo todo, tentando fazer cumprir a lei. E o banco, resistente nesse tempo todo, mudou de opinião para agora aquecer. Eu gostaria só
Eu acho que a observação do Freitas ela é providencial e, a bem da verdade, a bem da justiça, acho que a tentativa de se fazer o plano instituído, o sinal prévio com assentos, foi muito importante para que a gente conseguisse essa manifestação conclusiva do Banco Central depois de 5 anos e meio, né? Quase 5 anos, aliás, porque nós entramos com esse assunto, voltamos com esse assunto ao Banco Central para uma mera assinatura de um convênio de adesão, que é uma exigência mais recente da regulamentação, em relação ao plano CD, porque o plano CD ele foi aprovado em dezembro de 2002 pela antiga SPC. E houve aí, quer dizer, por questões judiciais, entendeu? Foi ingressada uma ação, houve uma suspensão da implementação do plano, da implantação do plano. E isso ficou em aberto, quer dizer, praticamente 5 anos. Então, quando essa questão foi superada, juntamente com a retomada do processo eleitoral na Centros, com o restabelecimento da governança na fundação, houve a possibilidade de implantação do plano. Então, nós levamos esse assunto ao Banco Central em maio de 2008, tivemos uma posição do antigo procurador-geral do Banco Central totalmente contrária à implantação do plano, e em função aí das leis 108, 109, das emendas constitucionais 20 e 41, que passaram a tratar do regime de previdência complementar do servidor público, que hoje estão aí materializados nas FUNPRESP, nas fundações de previdências complementares dos servidores públicos. Tá? Mas tem que ser reconhecido, sim, o esforço do sinal. Tá? Em 2012 foi bastante significativo, inclusive houve até a apresentação do sinal prévio para o Conselho Deliberativo da Centros, mas o Banco Central, quer dizer, ele mudou o eixo da análise. Ele antes entendia que as leis, a legislação superveniente havia revogado, não de forma expressa, mas havia revogado todo aquele comando em relação à criação do plano CD na Centros, para recepcionar o grupo de fração patrimonial. E agora, com essa nova leitura do Banco Central, com essa nova avaliação, o Banco Central concluiu de forma resumida: esse direito não pode ser discutido nem pela Centros, nem pelo Banco Central, porque esse direito de ter o plano, de aderir ao plano, pertence ao servidor do Banco Central. Então, cabe ao Banco Central e cabe à Centros, como administradora do plano de contribuição definida, colocarem um plano à disposição de cada uma dessas pessoas, de cada um dos servidores do Banco Central. Primeiro momento, os detentores de fração patrimonial ainda nascentes, por conta de uma previsão expressa nesse sentido, que foi feita no artigo 14 da Lei 9.650. Mas, por extensão, até por conta de outro comando do próprio artigo 14, outro parágrafo, para poder abrir essa possibilidade para que todos os servidores do Banco Central possam participar desse plano de contribuição definida. Quer dizer, daí o nosso empenho, entendeu? Porque nós não temos dúvida que esse produto já vai nascer um produto bem sucedido e vai ser um produto que vai se tornar, esse plano, ele vai se tornar em pouco tempo um dos maiores planos de contribuição definida deste país. O que eu queria dizer, você disse. É isso que eu queria falar. Desculpa. Eu queria enaltecer a posição do sinal, que eu, como conselheiro da Centros, eleito por vocês, participei dessas discussões e, inclusive, a primeira pessoa que falou no plano instituído foi o Paulo de Tarso Carlovi. O Carlovi é que disse: olha, eu vou falar com o pessoal lá do Sinal, vamos propor um plano instituído pelo Sinal. E se não fosse isso, a coisa estaria até hoje em banho-maria. Então, se sair esse plano de contribuição definida para o pessoal do RJU, realmente vamos definir isso ao Sinal. É isso que eu queria dizer. Obrigado. Montenegro, alguma coisa?
Responderá? Tá bom. Bom, eu quero perguntar ao pessoal aqui da plateia se tem alguma coisa sobre os dois temas aí, tanto sobre a ação dos 30 a 30 avos, quanto também sobre a ação sobre o plano de contribuição definida aí dos assentos. Se alguém tem alguma pergunta a fazer? Eu ouvi aí, Cláudio, que existe um projeto, uma visão de acabar com a contribuição patronal, que seria então com contribuição do participante. Isso no plano de contribuição definida, você quer encontrar? Vai haver a cota patronal? Não pode haver a cota patronal em função da emenda constitucional 20. Tá? E a própria Lei 9.650, ela diz claramente que o Banco Central ele exercerá o patrocínio não contributivo ao plano. Esse era um dos pontos que estava orientando a anterior manifestação, a anterior conclusão da área jurídica do Banco Central. Porque eles entendiam o seguinte, que independentemente de você ter responsabilidade financeira em relação ao plano, você não poderia patrocinar um plano. Por quê? Porque essa situação ela estava expressamente definida na Constituição, pelas emendas 20 e 41, como centrada na existência de uma única entidade, porque a emenda 41 falava numa única entidade, acabaram se tornando 3, né? Porque nós temos as FUNPRESP do Executivo, do Legislativo e do Judiciário. Isso foi um acordo no Congresso. Mas a posição do jurídico do Banco Central até então, ela estava calcada nesse entendimento. E agora, com a nova manifestação, o jurídico do Banco Central entende que, pelo fato de não haver contribuição, não haveria maior empecilho, maior impedimento para que o Banco Central exercesse o patrocínio do plano não contributivamente. Para efeito da Previ, que é bom deixar claro, quer dizer, essa situação é uma situação totalmente atípica, é uma figura inexistente hoje no segmento aí dos fundos de pensão e mais especificamente dos planos de contribuição definida, mas nós dispomos de uma previsão legal que ampara esse tipo de participação. Tá? Inclusive, foi aprovado em dezembro de 2012 pelo órgão de fiscalização da Centros com essas características. Tá? Então, em resumo, o Banco Central vai participar, mas não vai contribuir. Tá? E plano de contribuição definida, quer dizer, ele tem um desenho completamente diferente do plano de benefício definido. Tá? Porque o próprio nome já diz, vocês têm uma segurança em relação ao recebimento de proventos naquelas bases que foram definidas por ocasião da aposentadoria e que passaram por critérios de atualização de valor ao longo do tempo, de maneira tal que hoje os benefícios de vocês são reajustados anualmente com base na variação do IPCA de cada exercício e a aplicação é feita em janeiro de cada ano, diferentemente do plano de contribuição definida. O plano de contribuição definida é uma acumulação de recursos em reserva individual, em saldo de conta individual, que depois vai fazer face ao benefício. De acordo com a velocidade de consumo dessa reserva, você tem a extinção ou prolongamento do benefício ao longo do tempo. E esse saldo normalmente é ajustado uma vez por mês, em função da expectativa de vida da pessoa, da expectativa de recebimento do benefício no tempo, completamente diferente da situação que vocês convivem, da situação confortável, né, França, para o grupo de assistidos seletistas do Banco Central, em função dessa complementação que é feita pelo plano básico da Centros. Alguém quer fazer alguma outra pergunta? Bom. Eu gostaria de saber, já está na mão? Hein? Está falando? Está aproximando mais. Eu queria saber se esses benefícios todos estão assim, pelo menos planejados para se concretizar, se também o
os aposentados estariam nesse benefício também, ou só o estativo. Quais benefícios? Esse dos 30 avos. Ah, do 30 avos? É. Não, 30 avos é como eu falei. Existe um grupo que ingressou nos quadros do Banco do Brasil antes de 1963, que posteriormente optou na forma da Lei 4595 pelos quadros do Banco Central e que se aposentou com tempo de serviço bancário inferior a 30 anos. Embora, quer dizer, todas essas pessoas tenham tido tempo de contribuição previdenciária, quer dizer, contribuiu para o regime geral, independentemente de estar no Banco do Brasil ou no Banco Central, antes de ingressar no quadro do Banco do Brasil. Tá? Então, essas ações de 30-30, elas dizem respeito apenas a essas pessoas que se aposentaram com menos de 30 anos de serviço bancário. Tá? Então, quer dizer, não é extensivo aos demais. Por quê? Porque os demais já tiveram a sua aposentadoria calculada em bases concretas, em bases reais. Tá? Então, não tem qualquer discussão. Nós temos, assim, ações isoladas, ações antigas, de pessoas que reclamam direitos, enquadramento, a portaria 235, tá? Outro tipo de reconhecimento. Até por absurdo, existem algumas ações de pessoas que reclamam a atualização de proventos com base na regra que vale para o pessoal da RJU. Não tem nada a ver, quer dizer, a Centos em 2001 ela mudou o critério, que antes seguia a política salarial do Banco Central, os reajustes de vocês acompanhavam a política salarial do Banco Central. Infelizmente deixou de acompanhar porque o Banco Central, o quadro do Banco Central ficou entre 6 e 8 anos sem qualquer reajuste. E quando houve a mudança para o IPCA, que foi adotado o IPCA, que foi em 2001, retroativa a 97, né, que vocês receberam os atrasados do período todo, a partir de então, quer dizer, ficou totalmente pacificada essa questão. Resumindo, Rogério, é só para seletistas que ingressaram no Banco do Brasil até 1963. Então, tem que ser seletista e bem velho, igual a mim. É o meu caso, eu ingressei no Banco do Brasil em 54. Para complementar um pouquinho mais o doutor Franco, é o seguinte: quem é que pode ser beneficiado da ação de 30 avos? Aquele que entrou no Banco do Brasil até o dia 16 de outubro de 63, 16 de outubro de 1963, foi para o Banco Central, aposentou-se ainda no regime seletista, ou seja, até 31 de 12 de 1990, aposentadoria no máximo até 31 de 12 de 1990, e a soma do tempo nos dois bancos não deu 30. Porque se deu 30, a proporção vai ser 30, vai ser integral. Então são esses três critérios. Admitido até 16 de outubro de 63, aposentou antes de 91 e não soma 30 anos, nos dois bancos.